Agora, eu vou colocar aquele resumo que eu sempre faço depois que a gente termina a apostila, aquele resuminho, certo? Então, está aqui. O romantismo, o movimento artístico voltado para a busca de novas formas de expressão, opondo-se à visão clássica do mundo e rebelando-se contra as convenções sociais. Então, o contexto histórico é esse daqui. O que eu preciso que vocês recordem bem aqui são esses dois primeiros itens. O primeiro aqui é a Revolução Francesa, certo? Que ocorreu em 1789, e a Revolução Industrial, que ocorreu em meados do século XVIII. Esses dois itens aí são os itens mais importantes. Por quê? A Revolução Francesa, ela trouxe os ideais de... quais são os ideais da Revolução Francesa? Quem quiser falar pode pode abrir o microfone e falar. Quais são os três ideais da Revolução Francesa? Liberdade e fraternidade. Liberdade, fraternidade, tem mais um. Igualdade. Muito bem, liberdade, igualdade e fraternidade. Esses três são os pilares da Revolução Francesa e que eles trouxeram para o pensamento dos filósofos, dos escritores para a época, uma sensação de alívio, porque repentinamente eles não precisavam mais escrever tal como os governantes mandavam, certo? Porque basicamente os escritores escreviam aquilo que os reis, que os duques, arquiduques mandavam. Então, em um curto período de tempo, que em um dia eles estavam escrevendo de acordo com o que mandavam, eles tiveram liberdade para escrever da maneira que quisessem. Trouxe aí, então, um negócio chamado liberdade formal, que nós vamos ver em instantes. O segundo é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela fez o quê? Ela tirou o dinheiro da mão dos nobres, distribuiu o dinheiro. Com isso, surgiu uma nova classe social. Que classe social é essa? Quem quiser responder, pode responder aí. Burguesia. Foi o Juan que respondeu aí, né, Juan? Foi a burguesia mesmo. A burguesia é o que nós chamamos hoje no mundo atual de novo rico. O que é um novo rico? É uma pessoa que repentinamente ganha muito dinheiro, por exemplo, um vencedor da loteria, ou então uma pessoa que desenvolveu um produto e esse produto fez um sucesso estrondoso, a pessoa ganhou uma quantidade de dinheiro muito grande em pouco tempo. Aí o que esse novo rico tem? Tem posses, tem dinheiro, por assim dizer, só que não tem cultura. Então, o burguês foi esse. Pessoal que se tornou rica em um período curto de tempo, só que cultura tinha pouquíssima ou nenhuma. Vocês conseguem comprovar isso em um desenho animado. Já assistiram ao desenho A Noiva Cadáver? Lembra que eu comentei sobre ele? Nós temos ali as duas classes bem declaradas. A família da noiva, que eram ricos e repentinamente se tornaram pobres e decadentes, só que donos de cultura, de educação, coisa do tipo, mas não tinham dinheiro. E a família do noivo, a família que tinha dinheiro, porque eles se tornaram comerciantes proeminentes, só que vocês veem que eles não tinham modos, não tinham educação, cultura, entre outros. Então a gente consegue reparar isso em um desenho animado. Então, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial serviu para meio que dividir essa classe social, certo? O segundo item que é importante que vocês salientarem é esse segundo aqui, ó. Propostas românticas coincidiam com a luta pela liberdade e o combate ao passado, ideais revolucionários franceses. Então, o que seria importante vocês salientarem aí é que o romantismo é uma busca pela ruptura com o passado, certo? Então, se no passado eles tinham que fazer tudo como mandavam, agora eles tinham liberdade. Se no passado eles precisavam escrever para agradar os nobres, agora eles poderiam escrever para agradar a si próprios. E uma outra situação bastante interessante que nós vamos ver nas próximas apostilas é que a partir de agora, somente a partir do romantismo, o escritor passou a ser uma profissão, ou seja, eles passaram a vender livros.
Antes eles escreviam, os livros eram publicados e colocados nas bibliotecas dos palácios. Agora não. Eles escreviam, os livros eram publicados e os livros eram vendidos em lugares assim mais incomuns, certo? Vamos imaginar o seguinte: o escritor era filho do dono da farmácia, vendia o livro do escritor ali numa farmácia, vendia-se livros na rua, como se fosse um camelô vendendo livros ou coisa do tipo, certo? Então, esses dois itens aqui são os mais importantes aí para a prova, certo? Não que os outros não sejam importantes para o período, mas nós já estudamos esses em sala de aula. Vamos mudar aqui agora, vamos para o próximo. Agora, esses aqui, todos os itens são importantes, certo? Que são as chamadas convenções românticas. Se vocês repararem aí na apostila de vocês, se você estiver com ela à mão, pegue. Todas as partes que tem aqui, nós trabalhamos aqui e procuramos grifar ou salientar, deixar mais evidente aí na própria apostila. São as convenções românticas. A expressão do eu e do subjetivismo, o que seria isso? Subjetivismo, o autor escreve pensando no seu próprio sentimento, certo? Ele não se preocupa, ele traz para o leitor uma visão que ele próprio tem. Então, vamos imaginar alguns escritores aí, o Visconde de Taunay, o José de Alencar, entre outros, cada um deu a sua visão sobre o momento do país, sobre a relação entre as pessoas, aí meio que pouco se importando se as pessoas se importavam ou não, certo? Regras de composição menos rígidas. Quando eu disse ali a questão da liberdade, vamos tentar lembrar aí dos escritores clássicos. Se o escritor clássico escrevia uma epopeia, significava que todos os outros escritores também deveriam seguir ali as mesmas características da epopeia. Como se fala em liberdade formal, uma ruptura. Então, cada um escrevia do jeito que ele quisesse. Se a pessoa quisesse escrever um romance com 10 páginas, poderia, é difícil, mas poderia. Se a pessoa quisesse escrever um poema com 5 versos, poderia, não tinha problema. Ele não ia ser taxado de melhor escritor ou pior escritor. O próximo aí não precisa nem explicar, né? O predomínio da emoção sobre a razão. Valorização da terra de origem e da nação, então nós podemos chamar isso daí de nacionalismo. Pergunta, para quem responder ganha um ponto aí também. Esse nacionalismo deu origem a uma ideia bastante controversa, que causou muitas mortes. O nacionalismo romântico deu origem a quê na história da humanidade? Patriotismo. Patriotismo? Não. Ser patriota. Não. Não é isso. Deu origem ao nazismo? Quem foi que falou? Foi o Pedro, não foi o Juan de novo? Juan. Muito bem, Juan. Deu origem ao nazismo, né? Eu ia falar nosso querido, olha que absurdo. O Adolf Hitler, ele era um leitor voraz dos escritores românticos alemães, certo? Naquela atividade que vocês fizeram, lá na plataforma, perguntava sobre o romantismo na Inglaterra, na França e na Alemanha. Na Alemanha, deu origem ao nazismo, certo? O próximo é a idealização da mulher, que trata-se de você ter sempre a mulher com uma visão ideal, e a visão ideal é diferente da real, certo? Às vezes a mulher era sempre pura, perfeita, com características próprias da região. Só que existiam diferenças. Vamos ver se vocês recordam dessa aula aí. Na Europa tinha uma característica de mulher, no Brasil outra. Qual era a característica de mulher que tinha na Europa? Professor? Quem fala, pode falar. Pode falar. A mulher da Europa, se eu não me engano, era uma pessoa de pele clara, com cabelo, acho que era escuros ou loiros, não sei.
e uma pessoa pura, né? Sem essa. Acho que era Uma mulher branca de olhos claros e loira, professor, seria? Muito bem. isso. É, isso mesmo. A europeia, então, era essa, uma mulher de pele clara, cabelos longos, certo? Geralmente, em relação à cor do cabelo, aí se distingue, né? Mas não é importante, sempre cabelos longos, é sempre aquele padrão europeu. E a idealização da mulher brasileira. Eu lembro de uma pessoa com pele escura, com. Ai, eu não lembro, eu só lembro de pele escura. Uma mulher. Então, Cabelos enrolados, olhos escuros. é isso mesmo, Lucas. Então, a característica da mulher, então, da mulher ideal brasileira, ela era uma mulher forte, guerreira, batalhadora, mas com pele morena, cabelos lisos, ondulados, mas sempre escuros. Então, era sempre essa idealização da mulher. Em breve, tomara que a gente consiga voltar para ver essa apostila pessoalmente. Tem uma parte lá da apostila que mostra algumas heroínas do romantismo brasileiro. Aí vocês vão reparar que é sempre a mulher puxada assim pro mestiço, puxada para parecido com índio, certo? Então, vamos voltar aí para o compartilhamento de tela. Bom, vamos lá então. O próximo é o escapismo, construção de refúgios da realidade. Algo que eu pedi para que vocês anotassem aí é que a realidade do autor nunca era boa. Então, ele sempre buscava algumas saídas, ou então, por exemplo, pensar que a infância dele era melhor do que o presente que ele estava vivendo, ou buscar uma solução nas chamadas casas de ópio. Recordam disso? Eles iam para as casas de ópio para poder escapar da realidade, e muitos deles terminavam o quê? Morrendo muito cedo. Uma característica dos autores românticos é que a maioria morreu muito cedo, porque bebia muito, usava drogas e não tinha uma vida saudável e terminava morrendo por consequência disso, certo? Por último e penúltimo, nós temos o culto ao mistério e à morbidez e a oposição frontal entre heróis e vilões. O que a gente tem que prestar atenção é que quando a gente fala em herói, nós não estamos falando em Superman, Batman, coisa do tipo. O que vem a ser um herói? Quem gostaria de dar essa informação aí pra gente? O que seria esse herói? Muito Professor, bem. desculpa, eu anotei na minha apostila, mas eu anotei maniqueísmo. Maniqueísmo? Maniqueísmo Eu também. Não lembro o que é Eu maniqueísmo? também anotei isso. Não, professor. Maniqueísmo é a oposição entre o bem e o mal. Tá? Então, o herói romântico seria aquele homem nobre, aquela pessoa com pensamentos puros e que luta pelo próximo, coisa do tipo, certo? Esse daí é o conceito de herói. Super-herói é um conceito baseado em cima disso, certo? E o vilão seria o contrário disso, seria a pessoa, o cara ruim, o cara mau, certo? Então, a gente consegue reparar nesse período do romantismo que sempre tem essa questão. Tem em várias e várias novelas, vocês podem reparar isso, que as novelas que nós assistimos aí na televisão, muitos não assistem mais, né? Mas ainda existem muitas novelas que passam aí. As novelas, elas fazem o seguinte: elas pegam lá uma mocinha, aí pegam um cara muito bacana, um cara muito legal, que se apaixona por ela, certo? Acontece isso nas novelas. Só que sempre tem um cara ruim que quer atrapalhar o namoro dos dois. Aí eles brigam, no último capítulo eles se encontram. Isso é uma característica do romantismo. O romantismo faz muito disso. Os livros do romantismo, eles são todos assim, na verdade. Tem lá o herói, tem a mocinha, a mulher ideal, e o vilão, que é o antagonista,
né? Que busca separar esses dois aí, tá? Há alguma dúvida até aqui? Não. Não? Não. Não. Então, sigamos em diante aí. Agora, esses três itens aqui, nós já vimos, aí nós já falamos, já comentamos. O eu no centro do mundo, visão subjetiva, egocentrismo, inspiração na experiência pessoal. Artista vista como um gênio ou ser especial. Recorda aqui, ó, esse item aqui, artista visto como um gênio ou ser especial. Isso, na verdade, sempre foi assim, certo? Os artistas sempre foram vistos como pessoas diferentes na sociedade. Infelizmente, hoje não é assim, né? A gente vê o que a secretária da Cultura foi fazer na televisão, né? Mas nem sempre foi daquele jeito. O artista era visto como intelectual, como uma pessoa que ia meio que reger o pensamento do restante da sociedade, certo? Só que nesse período algo mudou. O artista passou a ser visto como produtor. Aí, uma pergunta. Se ele passou a ser visto como produtor, e ele começou a produzir mais, o que vocês acham que acontece quando há uma produção em excesso? Isso foi comentado em sala de aula. Quem Não vai responde? ser boa. Vai ter uma grande quantidade de produções, só que ela não vai ter tanta qualidade. Muito bom. O período conhecido como romantismo é o período literário que tem o maior número de produções. Por quê? Eles produziam para atender uma demanda de mercado. Então, quanto mais se produzia, melhor, eles vendiam. Só que a qualidade caiu muito. Então, vamos imaginar o seguinte, como passou a ser o mercado, qualquer pessoa passou a ser escritor. Dá para qualquer pessoa ser escritor? Acredito que não. Acredito que não. A pessoa tem que ter ali um dom, tem que ter ali estudo, tem que trabalhar sério para poder adquirir as habilidades aí e competências para se tornar um escritor bom. Então, como aumentou muito a quantidade, a qualidade foi lá para baixo. Então, é muito comum nós vermos alguns livros no período do romantismo que são cópias de outros livros. Quem pode me citar um livro aí que é cópia de outro? No período do romantismo. Que beleza, e não leram o livro do primeiro bimestre só porque foram para a quarentena. Então, o maior exemplo que a gente tem, e vocês deveriam ter tido contato com esse livro, é o livro do Camilo Castelo Branco, O Amor de Perdição. Eu comentei sobre ele também em sala de aula. O Amor de Perdição é uma cópia da peça de teatro Romeu e Julieta, certo? Não tem quase diferença nenhuma. As principais diferenças estão em que, enquanto a história de Romeu e Julieta se passa lá em Verona, na Itália, o Amor de Perdição se passa em Portugal, né? Se passa nas ruas de Portugal. E enquanto também os nomes das pessoas, os nomes das famílias também mudam. Só que a história em si é exatamente a mesma. Não tem diferença entre um e outro, certo? Vamos para o próximo aqui, chamado liberdade formal, e a rejeição das regras clássicas de composição, livre expressão e de emoções. Deixa eu admitir aqui a colega que saiu e voltou. O que vem a ser isso? Essa liberdade formal, ela trouxe aí uma quebra de paradigmas, certo? O que vem a ser a quebra de paradigma? Paradigma é um modelo a ser seguido. Antes do romantismo, nós tivemos aí o classicismo, o arcadismo, entre outras. A gente meio que tinha um padrão. Vocês lembram o que é um soneto? O que é um soneto? É um poema que tem que ter... eu não lembro exatamente o número de versos. São 4 versos, depois 3, eu acho. Então, os sonetos são poemas que são compostos da seguinte maneira: eles têm 4 estrofes,
sendo 2 quartetos e 2 tercetos, certo? Isso é a forma clássica. No período do romantismo, o autor pegou e pensou assim: eu vou escrever um soneto. Só que ele escrevia primeiro o terceto, depois um quarteto, depois outro terceto, depois outro quarteto. Ou os 2 tercetos primeiros. Ou em qualquer ordem que ele quisesse, certo? Ele usava a rima se ele quisesse usar rima. Se ele não quisesse usar rima, não usava. No período clássico e no período do arcadismo, por exemplo, ela tinha que ser rígido, daquele jeito, com a rima emparelhada certinho, com o tamanho dos poemas todos certinhos, com essa questão da liberdade formal, não. O autor passou a escrever do jeito que ele quisesse. Nesse período do romantismo, também surgiram ao redor do mundo vários outros tipos de poema. Por exemplo, tem um poema japonês chamado Haikai, que ele tem apenas 3 versos. Todos os poemas chamados haikais, ele tem apenas 3 versos. Então, isso antes era inconcebível, isso era absurdo. A partir do romantismo, não. A partir do romantismo, ele passou a ser algo normal, certo? E por último, aqui que vocês vão ver aqui, vocês vão ver, é a questão da força da emoção. Então, um autor romântico, ele não se apoia em momento nenhum à questão de razão. Ele se deixa levar pelo sentimento. E isso fazia com que as pessoas comprassem livros. Até hoje, se você tiver curiosidade, ir a uma banca de jornal, você vai ver que tem muitos e muitos livros com nomes de mulheres. Por exemplo, Júlia, Manuela, Sofia. Já viram esses livros assim? É só o nome de uma mulher? Esse livro é romantismo puro, é muito meloso, é muito melodramático. Então, isso tem um costume de fazer um pouco de sucesso e ter uma certa vendagem de livros. Certo? Então, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Então, Não. professor, Não. Espera aí um pouquinho, só um minuto. Pode falar. Tem como explicar esse negócio do negócio da razão de novo? O negócio da razão? Tem. Então, antes do romantismo, os autores buscavam assim explicar os problemas da sociedade através da lógica, através de raciocínios lógicos, de pensamentos lógicos, certo? A partir do romantismo, eles passaram a se levar muito mais pelo sentimento. Então, eles passaram a ouvir menos o cérebro e mais o coração. Certo? Sim. Uhum. Mais alguma dúvida? Não. Não. Tem certeza? Não. Então, vamos só fazer o fechamento aqui. Então, como fechamento aqui, ó, nós vamos falar um pouco sobre o nacionalismo, certo? O nacionalismo, ele, aqui pra gente, terra natal retrata a sua cor local, certo? Então, a gente consegue notar isso na questão da mulher ideal, na Europa, com traços europeus, na América, com traços mais próximos aos indígenas, né? No Portugal, nós temos o resgate da cultura popular e a gente tem um negócio chamado o sebastianismo. Quem é que lembra o que é o sebastianismo? Poxa vida, ninguém. Então, ó, o sebastianismo é a crença que o povo português tem até hoje de que o rei Dom Sebastião ele vai retornar de onde ele está perdido e trazer a glória portuguesa ao seu esplendor novamente. Então, para quem não lembra, o Dom Sebastião foi um rei muito próspero que esteve lá em Portugal. Ele foi um dos principais responsáveis pela expansão do reino marítimo de Portugal. E ele, além de ser rei, ele era um soldado, né? Então, ele foi para uma guerra e se perdeu lá no norte da África, nunca ninguém o encontrou, ninguém sabe o que aconteceu. Então, os portugueses acreditam que ele está vivo até hoje, e um dia ele vai... Até hoje, muitos portugueses acreditam
no sebastianismo, que o Dom Sebastião vai retornar e salvar Portugal do marasmo que vive, certo? O Brasil, a imagem que se tem de nação de consolidação do processo de independência. O Brasil, o romantismo, eles meio que voltam um pouco no tempo para o período do descobrimento do nosso país. Foi nesse período em que começou a se ter a crença de que o primeiro contato entre índio e português foi suave, foi bacana. Não foi através de guerra, através de brigas, através dos índios serem dizimados a partir de doenças, né? E a partir do romantismo foi que se construiu a ideia de que aquele contato tinha acontecido bonitinho, tinham trocado presentes e coisas do tipo. A natureza é vista como um espaço representativo da alma nacional e o espaço de reflexão, recolhimento e encontro com Deus. Então, até aí é importante vocês estudarem para a avaliação que acontecerá na semana que vem. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida?